criamos um título para esta mensagem. Título este que é: quando você está na fila do milagre. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que enquanto nós estivermos aqui, estamos sujeitos a lutas, dificuldades, tribulações, provações, mas quando isso acontece, imediatamente o servo de Deus entra na fila do milagre e o milagre vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Aconteceu isso com Jairo. Jairo era uma pessoa muito considerada, porque nós vemos aqui que ele era príncipe dos judeus. Para resumir as minhas palavras em cima do que Jairo era, ele não era nada mais e nada menos do que o dirigente da congregação dos judeus, conhecido como sinagoga. A sua filha agora passa a contrair, ela foi cometida de uma enfermidade a qual a mensagem não detalha, mas de uma forma ou de outra ela estava moribunda. E para quem não entende muito bem, a pessoa quando ele é uma pessoa, quando ele está moribundo, ele está, já podemos assim concluir, entre a vida e a morte. Irmãos? Meu Deus. Eu quero até mesmo pedir perdão aos irmãos, porque muitas vezes a gente fala aqui uma coisa e os irmãos conhecem por outro nome. E esta é a forma de nós falar, aprendemos lá no nosso Maranhão. E eu já vi coisa difícil, irmão, em conversar com outras pessoas que muitas vezes conhecem a mesma coisa, mas de um nome diferente. Então, se isso acontecer aqui, depois que terminar, você pode, irmão, o que é que significa aquilo? E aí eu posso até transmitir, né? Então, essa jovem, ela estava moribunda. Naquele tempo não tinha hospitais, UTIs, assim avançado em tecnologia como tem hoje. Quando uma pessoa adoece, vai para o hospital. E se o quadro de saúde se agravar, vai sendo levado para outras salas, a UTI, e assim vai aumentando os cuidados dos médicos. Mas naquele tempo não tinha. E Jairo ouviu falar de Jesus. Quando Jesus passava, em qualquer lugar que ele passava, a Bíblia diz que a sua fama aumentava, corria por toda a circunvizinhança. Alguém via o que Jesus fazia, os milagres, transmitia para outras pessoas, aquelas outras pessoas transmitiam também para outras, e assim a notícia de Jesus ia ganhando cada vez mais espaço. Jairo ouve falar de Jesus. E agora o que ele faz? Ele procura se encontrar com Jesus. E quando Jairo se encontra com Jesus, nós vemos aqui bem claro no segundo versículo que ele prostra imediatamente aos pés de Jesus, clamando por misericórdia da cura da sua filha. E quando isso acontece, assim como aconteceu com Jairo, como acontece conosco quando estamos enfrentando qualquer um problema que seja, que nós recorremos aos pés de Jesus, que nós nos prostramos aos pés de Jesus, isso acontece. E quando isso acontece, você está agora tomando o seu lugar na fila do milagre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele nos socorre, porque Ele é o nosso socorro, assim diz o salmista, bem presente na hora da angústia. Quantas vezes tem acontecido
muitas e muitas coisas na nossa vida, que se não fosse o próprio Deus que nós servimos, Jesus de Nazaré na nossa vida, nós jamais atravessaríamos. Aleluia. Aleluia. E outra coisa aqui que eu acho importante nesta mensagem, é a importância da idade da moça. Lá na mensagem nós vemos, depois nós vamos ver no final, que ela tinha 12 anos de idade, não era isso? Aleluia. E esta idade era uma idade de grande importância nas moças daquela época, porque nessa mesma idade era onde era festejado aquela grande festa que nós festejamos, e também nos reunimos com os outros pais de família para festejar a tão esperada festa de 15 anos da mocinha. Olha aí, irmão, certamente Jairo já estava programando fazer essa festa com seus amigos, com seus convidados. E agora a enfermidade vem e toma conta da sua filha, a ponto de qualquer instante a sua vida se acabar. E ele procura Jesus. Quando ele chega a Jesus, ele prostra aos pés de Jesus e diz: mestre, a minha filha está muito moribunda. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que saia. E a Bíblia diz que junto com Jesus, na caminhada no ministério de Jesus, sempre acompanhava, estava presente uma grande multidão. Aleluia. Segundo alguns historiadores, estudando em livros que especulam melhor, chegam a dizer, ou até mesmo calcular, essa multidão era aproximadamente 30 mil pessoas. E essa mesma multidão de 30 mil pessoas era dividida em 3 partes. A primeira parte era aquela parte que estava reunindo também os discípulos ali próximo de Jesus, para ouvir as palavras de Jesus, ver de perto os milagres que ele fazia na vida das pessoas, ou seja, os servos de Deus. Mas por fora, mas por longe, ficava outra parte da multidão, que eram aquelas pessoas que eram mandadas pelas autoridades daquelas épocas, certamente com rascunhos, com pincéis, ou com qualquer um tipo de coisa que escrevia, para estar escrevendo ali as palavras que Jesus falava, o que ele falava, para depois levar, transmitir para as autoridades, para ver se pegavam Jesus em alguma falta. Existia ali essa multidão de pessoas. Mas também existia outra parte da multidão que já ficava mais por longe, que eram aqueles que cada vez mais que Jesus caminhava, ela só tinha a aumentar, que era o número de pessoas, por ver o número de pessoas acompanhando Jesus, o aglomerado de pessoas. Essas pessoas agora colocavam em seus corações da seguinte forma e diziam: aonde essas pessoas vão parar, ali vai ter muita comida, ali vai ter muito banquete, é por isso que eu vou acompanhar. Realmente resumindo, a família das pessoas que nós costumamos resumir simplesmente lá na nossa região onde nós moramos, dos verdadeiros mortos de fome. Só vai para comer, irmãos. Então já foi dividida aqui a multidão em que acompanhava Jesus, e Jesus, olhando para Jairo, naquele momento em que ele prostrou seus pés, rogou pela bênção da sua filha. Ali nós vemos, podemos tirar algumas conclusões da leitura. Certamente ali eu vejo pelos olhos da fé Jesus perguntando: Jairo, aonde é a tua casa? A tua casa é longe? Aí ali eu vejo pelos olhos da fé Jairo dizendo: olha Jesus, nós dobra aqui, sobe aquele aldinho lá, desce lá, vira à esquerda, e logo ali a gente vai chegar na minha casa. Vamos até lá, Jairo. Aleluia. A multidão agora é desviada.
A partir daquele momento, Jesus caminha em direção à casa de Jairo. Só que no meio do caminho acontece ali o imprevisto, que o próprio Jesus chega a parar de caminhar. E ali eu vejo Jairo caminhando a passos rápidos para chegar a tempo, enquanto a menina não viesse a morrer. E ali, de repente, Jesus para e começa a olhar para o seu lado e em volta, e começa agora a perguntar: quem me tocou? Observe agora, fica difícil de saber, porque uma multidão de 30.000 pessoas, e os seus discípulos chegaram até a dizer: mestre, é impossível saber. E ele diz: olha, alguém me tocou com um tocar diferente. Aleluia. Já era outra pessoa que estava na fila do milagre, procurando Jesus. Ela colocou o propósito no seu coração e disse: eu não vou nem dialogar com ele, eu não vou nem me prostrar aos seus pés, eu não vou nem conversar com ele sobre o meu problema. Simplesmente, se eu ver, se alguém me disser: é aquele, para me tocar nas suas vestes, eu serei curada deste mal. Aquela mulher já tinha padecido muitos e muitos anos, 12 anos, com aquele câncer, sangrando dia e noite. Aquela mulher já era impedida de estar no meio das pessoas, e ela saiu ali de fininho, como diz assim a forma de nós falar. E quando ela chegou, ela viu, conheceu quem era Jesus e tocou nas suas vestes, e imediatamente ela recebeu a vitória. Glória a Deus. Toque este que foi conhecido até hoje como toque de fé. Porque Jesus disse: olha, alguém me tocou e foi com um toque diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia, Jesus. E Jairo, certamente eu vejo pelos olhos da fé, irmãos, Jairo se pisando ali: ô mestre, vamos logo, a minha filha já está quase morta, vamos logo, Jesus. E ali, quando Jesus perguntava, aquela mulher se atreveu a comparecer diante de Jesus e disse: olha, mestre, foi eu que te toquei. E Jesus não foi perguntar quantos anos ela sofria, Jesus não foi perguntar o quanto ela já tinha gasto pelos médicos, mas imediatamente, simplesmente, só ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Aleluia. E ser curada deste teu mal. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Agora aqui nós vemos que algo estranho aconteceu ali. Quando eles pararam aquele tempo ali, estando ele ainda falando, Jesus, chegaram alguns dos principais da sinagoga, os companheiros de Jairo, mandados certamente pela família, para que enfadas mais o mestre Jairo, a menina acaba de morrer. Já pensou, irmão, essa história, ou seja, essa notícia? Para quem estava ansioso, porque já ia levando Jesus para orar pela sua filha, para ela ser restaurada, e agora essa notícia. Só que Jesus olha para Jairo. Naquela hora ali eu vejo Jairo pelos olhos da fé, quando a gente medita na palavra de Deus. Aleluia. Jairo de cabisbaixo. Certamente as lágrimas começaram a rolar dos seus olhos, porque tinha perdido a sua filha. Deus bendito, te louvamos. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, sendo ele Jairo: não temas. Glória a Deus. Crê somente. Aleluia. Irmãos, sinceramente, quando chega bem aqui nessa passagem, é onde eu mais me alegro, quando nós vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos têm assim uma certa noção. Um ano tem 365 dias. Não é isso, irmãos? Amém. Na Bíblia tem 365 vezes
a frase, não temas. O que é que significa isso? Uma frase, não temas, para cada dia. Para cada dia do ano. Quando você levanta, a palavra de Deus, o próprio Deus que nós servimos, já está lhe dizendo, meu filho, não temas. Quando você levanta pela manhã, o próprio Deus já está lhe falando, minha filha, minha serva, não temas. Não temas para cada dia do ano. Assim Jesus disse para Jairo esta frase, não temas. Aí às vezes alguém diz, meu Deus, eu estou há tanto tempo clamando por essa enfermidade, por esse problema, e ainda não recebi. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, não é só você que está na fila do milagre. Glória a Deus, aleluia. Às vezes você está na frente, mas às vezes na caminhada, antes do milagre chegar na sua casa, vai aparecer alguém mais carente ainda, para receber primeiro do que você o milagre. Mas o teu milagre vai chegar. Glória a Deus. Não temas, crê somente, o teu milagre está chegando. Porque quem crê em Deus jamais será decepcionado. Glória a Deus, aleluia. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. A Bíblia diz que Ele não nos tem deixado só, porque nós faz o que Ele agrada. Aleluia! E aqui nós vemos, e entrando disse-lhes, porque vos alvoroçais e chorais? Jesus continuou caminhando com Jairo e com a multidão para a casa de Jairo, mesmo tendo recebido a notícia que a menina tinha acabado de morrer. Jesus continuou caminhando, e quando ele chega lá, ele se deparou diante de um grande choro, um alvoroço muito grande. A menina tinha morrido, tinha muita e grande razão daquela família, e quem estava ali com a família, chorar. Mas Jesus, quando chegou lá, ele pergunta, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. É aqui mais uma vez onde eu vejo que certamente aquelas partes de família, ou seja, partes de pessoa da multidão, que estavam ali observando para ver se pega, ou se pegava em Jesus em alguma falta, eles começaram a murmurar em seus corações. Sabe nem o que é que significa morte? A diferença de quem está morto e de quem dorme? Está com nada não. Só que Jesus começou a confortar o coração da família com essas palavras, significando, em resumir, para entendermos melhor, rapaz, isso aqui não é nada para mim não. Alguém ali na multidão certamente já conhecia um jovem que morava na cidade de Naim, que ele estava sendo levado pelas pessoas dentro de um caixão para ser enterrado. E quando Jesus se encontra com aquele jovem, glória a Deus, devolve a vida para ele, devolve ele para sua mãe, e ainda diz, é por isso que eu te disse, para tu não chorar, aí está o teu filho. Ali tinha alguém na multidão que conhecia aquele jovem. Ou quem sabe até mesmo o jovem estava ali. Então Jesus chega e vê a criança, a moça, e diz, ela não morreu, ela dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. aleluia. Como ele perguntou onde era a casa de Jairo, Jairo ensinou, deu-lhe detalhadamente o endereço. Ele também perguntou aonde é o quarto que a menina está. Alguém conduziu o mestre, juntamente com os seus discípulos, alguns deles, o pai e a mãe da menina. E quando ele chegou ali,
O versículo de número 41, já estamos resumindo. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitar cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina, quando ouviu essas palavras de Jesus, ela se levantou. Glória a Deus. Aleluia. E quando ela se levantou, Jesus certamente pode ter dito para Jairo ou para a mãe da menina, olha aí a menina. Eu não disse que a menina não estava morta, a menina simplesmente só dormia. E ainda uma recomendação, e dai-lhe também de comer, porque faminta ela estava. Porque quando a pessoa está doente para morrer, a ponto de estar moribundo, a primeira coisa que ele já deixa é de se alimentar. Eu não sei aqui como é a norma, sim, a forma de visitar alguém doente, mas lá para a nossa região, quando diz alguém está doente que a gente vai visitar, a gente começa agora a conversar com as pessoas, parentes da pessoa doente. E a primeira pergunta que vem à tona é, essa pessoa está ao menos se alimentando? Aí com a resposta é que a gente vai tirar alguma conclusão, se ainda tem alguns dias de vida ou se não tem mais dias de vida. Por quê? Se a pessoa responder, não, ele está se alimentando muito bem. Ah, não, pois tem muitos dias para frente. Aleluia. Mas se disser, olha, já está com tantos dias que não se alimentou mais, não bebeu, aí a gente olha assim, não tem como, ter mais esperança de muitos dias de vida de uma pessoa que está dessa forma. Mas essa moça, ela já estava com certeza entre muitos e muitos dias que não se alimentava. E quando ela morreu, Jesus ressuscita ali, entrega para o seu pai, para a sua mãe, e diz agora, dai-lhe de comer. Aí está a menina viva. Aleluia. Porquanto, meus amados irmãos, nós queremos só concluir. Eu não sei o que é que os irmãos estão enfrentando, mas Deus sabe. Amém. E se você estiver na fila do milagre, o milagre vai chegar na sua vida. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Não esmoreça. Glória a Deus. Em meio à caminhada, continue orando, continue buscando, que o seu milagre vai chegar. Amém. Às vezes tem demorado, porque tem entrado pessoas na fila, como aquela mulher que entrou, porque o caso dela era mais ainda, podemos assim dizer, tinha que ser com urgência, mais do que Jairo. Mas o milagre para os servos de Deus, Glória a Deus. vai chegar. O milagre vai chegar na nossa Glória a vida. Deus. Que Deus nos guarde e nos abençoe na sua graça e no seu amor para sempre. E muito obrigado. E que Deus abençoe cada um dos irmãos e quem possa continuar abençoando também a nós também. Amém. Aleluia.